Primeiro problema sério que existe e que normalmente você enfrenta na defesa de uma ação trabalhista é não ter provas testemunhais. Porque o processo, a partir da hora que você fez todo aquele critério de montagem dele, onde que você tem tudo aquilo que você julgou ser de direito do reclamante e que a empresa não cumpriu com essa obrigação, você parte para a prova. Muitos desses itens são matérias de direito, está ali claro. Exemplo, a pessoa estava pedindo horas extras no intervalo de almoço. E digamos que ela tivesse sido preparada para responder de que não, eu fazia a refeição muitas vezes na própria empresa e fazia uma refeição rápida de 15 minutos e voltava ao serviço. Ela poderia dizer isso. Aí caberia à empresa provar o contrário. E aí é que entram as provas, tanto material como testemunhal. Material, você poderia ter o cartão de ponto. Muito bem, você tem o cartão de ponto onde estão lá anotadas as jornadas, entrada, saída, entrada, saída. Alguns cartões de ponto muitas vezes nem tem a anotação do intervalo de descanso e refeição. Ele consta do cartão, mas não é feita a anotação, como já foi abordado em outras falas minhas aí para vocês. Muito bem. Também não adianta ter um cartão chamado britânico, né? Aquele britânico, chega todo dia às 8 e sai às 17, 8h17, quer dizer, não tem variação nenhuma. Então essa prova material, ela pode não ser considerada se houver uma prova testemunhal que a contrarie. A prova testemunhal sobrepõe a prova material, nesse caso. Então, as testemunhas são de suma importância para complementar aquilo que você está querendo provar, ou a favor do reclamante, ou como empresa contra o reclamante. Por que eu falo reclamante e reclamado aqui? Porque toda vez que o advogado for atuar, ele tem que atuar pensando como ele fosse um advogado do reclamante, se ele está lá na reclamada. E como se ele fosse da reclamada, se ele está como reclamante. É como se fosse digamos, um jogo. Você vai dar um lance e tem que imaginar o que o defensor vai fazer. Então você tem que estar sempre atuando e vendo dos dois lados. É aí que você age e tem resultados mais favoráveis. Então, voltando à testemunha, no processo trabalhista é possível 3 testemunhas de cada parte. Essas testemunhas podem ser ouvidas antes da pandemia no próprio local ou até por precatória, quando a testemunha fica em um outro município distante, em que ela não possa comparecer. Hoje, nos dias atuais, os processos são por videoconferência, elas ficam conectadas, mas ficam em ambientes separados, ou pelo menos devem ficar em ambientes separados, quer dizer, os advogados são responsáveis por elas estarem sem comunicação, simplesmente respondendo quando forem ouvidas pelo próprio juízo. E normalmente a maioria das testemunhas o fazem através de conexão pelo celular. Muito bem, as testemunhas da empresa deverão provar tudo aquilo que a empresa está usando como elementos de sua defesa. Então, no caso deste que eu dei como exemplo, tinha sido levado uma testemunha inclusive que fazia as refeições junto com essa reclamante e que, se ela tivesse que ser ouvida, que não foi, ela estaria comprovando
justamente o que a reclamante confessou. Então, nem precisou ser ouvida, mas ela já iria para isso. Agora, o importante da testemunha é você, ao ser apresentado para as testemunhas, porque quem vai indicar as testemunhas da empresa é a própria empresa, e do reclamante é o próprio reclamante. Você perguntar para a testemunha o que ela sabe. Isso é importantíssimo, porque não adianta querer colocar palavras na boca da testemunha. Porque, como eu disse, o teatrinho, que é aquele que você fala, eu vou perguntar isso e você responde aquilo, não é assim. Você diz o que quer saber e o juiz é que faz a pergunta. Muitas vezes o juiz faz a pergunta totalmente diferente daquilo que você está querendo perguntar objetivamente. A pessoa vai pela primeira vez, às vezes como testemunha, e está nervosa, e na frente de um juiz já tem aquela diferença, né? O juiz já fica uns 40 centímetros mais alto do que qualquer outra pessoa ali, que ele está num status mais elevado, e Vossa Excelência, então tudo isso já inibe a pessoa. Então a pessoa já fica um pouco mais preocupada. Então tem que deixar a pessoa tranquila, livre. Pergunta o que ela sabe, e do que ela sabe, se é pela empresa, normalmente você fala, olha, se você puder, nessa pergunta aí, você falar que não se lembra, ótimo, mas eu não quero colocar isso no seu testemunho. Você responde aquilo que você sabe. E é isso que estará sendo perguntado e é o que vai ser abordado. Um item que é muito importante é essas testemunhas não serem amigos ou amigas íntimas do reclamante, ou ter algum vínculo com a empresa que possa prejudicar, porque o juiz pode impugnar a oitiva dessa testemunha, principalmente da reclamante. O reclamante se leva uma pessoa de sua amizade íntima. O que é amizade íntima? Aquela pessoa que tem um convívio dentro do seu próprio lar, que visita, que comemora, enfim, tem uma amizade muito mais próxima, não precisa necessariamente ser parente, mas tem uma amizade próxima. Essa testemunha é impugnada. E realmente aproveitar da testemunha tudo aquilo que ela possa contribuir para confirmar, quer seja o que você colocou na sua defesa, quer seja o que você, que está pelo reclamante, colocou no seu pleito. Porque aí, inclusive, verificar o que o juiz, porque muitas vezes o juiz faz uma pergunta, é feita a resposta, e se pergunta A e se responde, vamos dizer, não um abecedário, mas de A a L, e o juiz resume isso daí, e no resumo que ele está fazendo, ditando para o secretário ali da audiência, ele pode estar colocando uma forma um pouco diferente do que foi respondido. Então o advogado tem que ficar atento a isso para eventualmente corrigir. Porque imagina o seguinte, terminou aquilo, a audiência, dali 3 meses é que vai haver o julgamento. E o julgamento vai ser feito em cima do quê? Do que está escrito lá na ata de audiência e dos documentos que estão apresentados. Em nossa língua, a língua portuguesa é riquíssima. Ela dá, muitas vezes, dependendo da frase, te dá 1, 2, até 3 interpretações diferentes. Então tem que se tomar muito cuidado com aquilo que fica registrado, porque isso é que vai valer na hora do julgamento. E isso é que vai valer na hora de um recurso, de um embargo, enfim, de todas as ferramentas jurídicas que você possa se utilizar para o bom resultado daquele que você está representando, seja a empresa, seja o reclamante. Então, testemunha, ela é importantíssima nesse sentido.
Ah, mas eu tenho o caso de uma testemunha de que ela não quer ser ouvida porque ela acha que vai ser prejudicada, enfim, ela está se recusando a ir. Existe um mecanismo em que você, dentro de prazos que o próprio juízo estabelece, você determina quem são as testemunhas que você precisa ouvir para que haja um bom julgamento e que haja justiça naquilo que está sendo pleiteado, seja pela empresa, seja pelo reclamante. Muito bem. É feita uma notificação e a testemunha ela é notificada a comparecer. Bom, mas ela não comparece. Bom, chega-se ao ponto, nunca tive esse problema, mas pode chegar ao ponto de ela ser conduzida coercitivamente a prestar depoimento. E a testemunha, sempre que inicia o seu depoimento, o juiz faz, que é habitual, a advertência sobre não mentir, porque se mentir é crime e ela pode ser condenada nesse sentido. Por isso que, mais uma vez, aquele assunto do teatrinho, de combinar que vai isso, que aquilo, não adianta. Então é importante essa fase da audiência trabalhista em termos da oitiva das testemunhas, porque é nela que você vai ter um resultado muito melhor do que aquele que você colocou escrito, quer seja no pleito com sua jurisprudência, quer seja na defesa com a sua jurisprudência, com as provas materiais que ali você anexou.